Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente conversa um pouquinho sobre responsabilidade civil. Justamente responsabilidade civil, que é um assunto que está no dia a dia da sociedade. É um assunto, e ouso dizer aqui, que é um dos mais discutidos no Poder Judiciário. Quem aqui nunca ouviu falar sobre alguém que pediu indenização por alguma coisa? Né? Reparação de danos por alguma coisa. Quando a gente está falando disso, a gente está falando do quê? De responsabilidade civil. E onde que eu vou encontrar responsabilidade civil legislada, né? Onde está a lei que me regula essa responsabilidade? Código Civil, artigo 927 a 954, 186 e 187 do Código Civil. E o que vai ser isso daí, Karina? O que é essa responsabilidade civil? Responsabilidade civil é a regra que determina que aquele que comete um ato ou deixa de fazer algo que deveria fazer e causa dano a alguém tem o dever de reparar. O importante aqui é a gente saber que quando eu falo causar dano, eu não estou necessariamente falando em causar um dano material, ou seja, um dano palpável economicamente. Quando alguém bate no teu carro, você sabe que essa pessoa está causando um dano material para você. Por quê? Porque você vai ter que consertar teu carro, vai custar lá 1.000, 2.000, 5.000, não importa, mas você tem como de forma pecuniária falar, olha, o dano é tanto. E quando você não pode falar quanto é esse dano? Ah, Karina, mas tem isso? Tem. Quanto que vale a sua moral? Complicado, né? Ah, mas a minha moral, Karina, vale 10 milhões de reais. Mas se você ofender a moral de outra pessoa, vale também 10 milhões? Será que essa valoração acontece tão facilmente? O dano moral, a imagem, a honra da pessoa, também é um bem imaterial, ou seja, não tem como eu falar agora para você imediatamente quanto que isso custa, mas também é um bem seu. Lembra que a gente estudou bens, né? A aulinha aí passada. Também é um bem seu. A sua imagem, a sua honra, a sua dignidade perante as pessoas, né? Isso tudo tem que ser protegido e a lei protege isso através da responsabilidade civil. Vamos olhar o que fala 186? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E é justamente o 927 que vai falar que aquele que comete ato ilícito tem o dever de reparar. Bom, gente, então quando eu falo de responsabilidade civil, se eu agir de forma negligente, né, imprudente, de forma imperita, né, com dolo ou culpa, isso vai ser posteriormente analisado, eu cometo ato ilícito e vou ter o dever de reparar, certo? Quando a gente fala, então, aí de responsabilidade civil, é importante que eu consiga dividir as espécies de responsabilidade civil. Por que é importante isso, Karina? Porque isso vai determinar, por exemplo, se a minha responsabilidade civil, ela vai depender aí de uma comprovação probatória, ela acontece em razão, né, de uma especificação. Karina, não tô entendendo, calma. Quando a gente fala de espécies de responsabilidade civil, a gente vai dividir essa responsabilidade civil para poder fazer essa caracterização quanto a provas, quanto a quem prova e o que prova, ok? Porque não basta só eu chegar no Poder Judiciário, por exemplo, e falar, ó, ofenderam minha moral. Opa, ok, Karina? Como que ofenderam?
me prova que a sua moral foi ofendida, né? Então a gente tem às vezes que determinar isso de forma caracterizada pela espécie da responsabilidade civil. Quando a gente fala então de responsabilidade civil nas suas espécies, a gente vai ter aí a possibilidade de responsabilidade civil subjetiva, certo? Essa responsabilidade civil subjetiva, que é uma regra, né? É regra quando a gente fala de responsabilidade civil, o dano acontece porque o agente infrator aqui, entre parênteses, o agente, ele causa um dano, às vezes de forma culposa, por culpa dele, tá? Então ele tem uma culpa, e isso vai ter que ser comprovado, né? Para dar essa ligação entre o ato cometido e o dano ocasionado. Então a culpa, né? Vai ser aí o nexo de causalidade comprovado. Então, assim, eu tenho a conduta do agente, eu tenho o nexo de causalidade. Então, o que liga essa conduta, o que comprova que essa conduta causou um dano, em razão do quê? Da culpa. Ok? Então, sempre que eu agir aqui com imperícia, imprudência, negligência, né, omissão ou cometer um ato, eu vou ter aí essa possibilidade de comprovação da obrigação subjetiva da responsabilidade de indenizar, tá? Então, por exemplo, alguém bateu no meu carro, eu vou ter que comprovar que eu estava certa, que essa pessoa estava errada, ok? Ah, eu atropelei um moto entregador, eu vou ter que comprovar que a minha conduta, né, não causou o dano que ele está falando, porque eu estava correta e quem invadiu, por exemplo, a preferencial foi ele, não eu. Então eu vou ter que comprovar a culpa dele, ok? Ele vai ter que comprovar a minha culpa. Então, quando a gente fala de responsabilidade subjetiva, é necessário que se comprove a culpa do agente, né? Que se comprove que a conduta é culposa. Quando a gente fala de responsabilidade objetiva, eu não tenho essa comprovação. Por quê? Porque a atividade em si, ou o ato em si, a conduta em si, decorre do quê? De risco, certo? Então, eu faço determinado ato que a minha própria atividade, ela já traz aí um risco grande para eu conseguir fazer essa atividade, né? Bom, vamos pensar aqui numa responsabilidade objetiva. Cartório, por exemplo, né? E aí, aqui eu vou fazer um parênteses porque existe uma discussão que agora começou a ser pacificada, tá? Mas existe uma corrente que fala que o cartório de registro civil, por exemplo, ou aquele contrato de compra e venda que você faz registrado em cartório, por exemplo, ele, se causar prejuízo, o cartório, como decorre de uma atividade, né, ali regulada estatalmente, de forma estatal, então, o cartório teria uma responsabilidade objetiva. Eu não precisaria comprovar que ele agiu de forma culposa. Ele já teria a obrigação de indenizar em razão de que a atividade dele é de risco. Então, a atividade dele, ele tem que tomar certas precauções, para que não cause prejuízo a outras pessoas. Então, ele tem que conferir a documentação, tendo algum indício de fraude no negócio, ele tem que comunicar os órgãos pertinentes a isso, ele pode deixar de registrar, então tem que tomar cuidado com isso. Volto a dizer aqui,
Isso não é um assunto pacificado, ok? Existe sim correntes que falam que a responsabilidade do cartório de registros é subjetiva e existe corrente que fala que é objetiva, certo? Só para vocês verem como responsabilidade civil é um assunto muito discutido e muito complexo, mas que a gente precisa saber dessas classificações para conseguir colocar no caso concreto e responder questões aí nos nossos concursos públicos, né? Que trazem geralmente algum tipo de questionamento sobre uma situação às vezes fática e que a gente precisa analisar essa situação fática para definir qual espécie de responsabilidade que a gente está discutindo. Ok? Existe ainda a questão da responsabilidade pré-contratual. O que é essa responsabilidade pré-contratual? Aqui, cuidado, tá, gente? Ainda não está regulado de forma específica essa responsabilidade. Mas imagina se eu tiver aqui contratando com alguém. Então, eu vou negociar a compra e venda de uma fazenda, certo? Estou negociando, estou fazendo tudo certinho, entregamos documentações, fomos nos advogados, tiramos certidões, tudo. E aí, de repente, tá para assinar o contrato. Eu simplesmente olho e falo assim, não quero mais. Desgostei da fazenda, não quero mais. E esse vendedor? E se ele tinha outras pessoas interessadas e ele deixou de vender? Isso causou prejuízo a ele? Pode ser que sim, né? E aí eu vou ter o dever de indenizar. Pela minha recusa de contratar ou pelo meu rompimento das negociações que a gente já tinha preliminarmente, eu vou ter aí a obrigação talvez de indenizá-lo, né? Só que aqui, subjetivamente, ele vai ter que comprovar a culpa, certo? A obrigação contratual, diferentemente da pré-contratual, a gente já teve um contrato firmado e alguma das partes deixa de cumprir parte desse contrato, ou deixa de cumprir o contrato em si. Vou dar aqui um exemplo comum. Por exemplo, você contrata uma empresa para móveis planejados na tua casa e ela fala que em 30 dias te entrega e simplesmente não entrega metade dos móveis planejados. Ué, você tem uma obrigação contratual. Se ela não cumpriu, vai ter que indenizar. Por quê? Porque criou a expectativa, né? Criou aí uma obrigação regulada, pacificada, expressa através de um contrato que não foi cumprido, não foi adimplido, então vai ter que indenizar. Existe a responsabilidade extracontratual, ou seja, é um ato que alguém comete, um ato baseado lá no 186, que não está previsto no contrato, né? É um ato, algo que acontece aleatoriamente. Então, imagina, eu deixo meu cachorro sair, morde uma pessoa, eu vou ter a obrigação de indenizar? Vou. Por omissão, por negligência, né? Eu não cuidei do meu cachorro, negligenciei o cuidado com o meu cachorro, não coloquei focinheira, não coloquei coleira, e esse cachorro mordeu uma pessoa. Causou prejuízo? Causou. Isso é uma obrigação de indenizar? É. Ou seja, uma obrigação extracontratual. E aí também a gente tem a questão da obrigação pós-contratual. Então, eu já tinha um contrato firmado, eu tinha uma obrigação a ser cumprida, essa obrigação foi cumprida, entretanto, de alguma forma, ainda assim, depois de cumprido, eu venho a ter problemas com esse contrato. Vou dar um exemplo para vocês. Contratei alguém para construir minha casa, certo? Esse engenheiro constrói minha casa, ok, me entregou a casa, cumpriu o contrato, tudo bonitinho. Depois de 6 meses, a casa começa a rachar inteira. Ele vai ter que me indenizar? Sim. Pode ser que ele foi imperito, né, na construção dessa casa, e aí, por isso, ele tem, assim, a obrigação de indenizar, desde que eu comprove, né, a conduta, o nexo de causalidade e o dano, ok? Essas são as espécies de responsabilidade civil.
Adorei a nossa semana de Direito Civil. A gente se vê logo, logo em mais algum projeto. Mais projetos, estão vários aí, saindo do forno. Então a gente se encontra logo, logo, ok? Fiquem com Deus, beijo e até mais.